Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Hoje é dia 17 de outubro de 2025, uma sexta-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, então, mais uma vez, nessa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a Ti. Meu Deus, abençoa meu esposo, meus filhos Marcos, Miele, Mateus e Manuel. Alcança aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado, ouvindo essa ministração dessa palavra, essa live, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas que eu te peço neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, eu te peço também pelas escolas. Visita as escolas, Pai, as creches, EMEs, ensino fundamental, médio, escolas públicas particulares. É o que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Bem, Jesus. A palavra do Senhor está em 1 Reis 20. Ben-Hadad ataca Samaria, ok? Diz assim: o rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o exército e acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que a missionária Nadir Albani desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo de Deus apareça, que o objetivo do canal é simplesmente pregar a Tua palavra pura e genuína como ela é, para que Teu nome venha a ser exaltado, venha a ser glorificado, meu Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, porque não é sobre mim, é sobre Ti, é sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo de Deus, é sobre uma única pessoa, é sobre a Trindade, Namandai Asodecai. Meu Deus, eis-me aqui simplesmente para ministrar a Tua palavra conforme a Tua vontade. Amém, Jesus, amém, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre, amém? A palavra vai dizer assim: Ben-Hadad ataca Samaria. O rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o exército e, acompanhado de 32 reis, com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe dissera: isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, e é o melhor, e o melhor de suas mulheres e filhos também. Aleluia. O rei respondeu: que seja conforme tu dizes, o rei, ó rei, meu senhor. Eu e tudo que tenho somos teus. Prosseguindo. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: assim diz Ben-Hadad: mandei tomar sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos, mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculhar o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que considera de valor. Decalaiaçu, decalaiaçai. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, você vê a ousadia deste rei, né? O próprio Satanás, né? Então, assim, apesar que Samaria era a capital de Israel, tá? Porque a gente sabe que aqui já foi dividido entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. E aqui é Reino do Norte. E a gente sabe que Acabe pecou mais que os outros reis, né? Porque não só ele adorou, né, como Jeroboão, né, o pecado de Jeroboão, mas ele também fez um templo para Baal, né? Então vem a consequência, então a gente sabe da história ali que Deus levanta Elias, né, o tipo desbita e vai lá e fala que não vai ter chuva e tal, e muitas outras situações, decalaia só, decantaraia sai. E ali tá se passando esse tempo, aí Deus, né, esse Ben-Hadad aqui, né, esse rei, ele se levanta, decantaraia só, né, e ele envia a mensagem, diz assim: ele enviou mensageiros à cidade de Acabe, rei, e dissera, isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata, o seu ouro e o melhor das suas mulheres e filhos também. Ou seja, tudo é meu, né? Então, e aí Acabe, como um cordeirinho, né? Como alguém que não tem temor de Deus, e o rei respondeu: seja conforme tu dizes, ó rei, Senhor, e tudo o que tenho somos Deus. Então, assim, nenhum momento ele se dobra a Deus, mas ele se dobra ao homem, né? Quantas pessoas é assim? Decanta lá e sou, decanta lá e sai. E aí, a palavra vai dizer que o rei de Israel convocou todas as suas autoridades de Israel e lhe disse: veja como este homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos e a minha prata e o meu ouro, eu não lhe neguei, né? Então, ele falando, não lhe neguei, ok? As autoridades e todo o povo responderam: não lhe des atenção, nem concorde com as suas exigências. E ele respondeu: os mensageiros de Ben-Hadad digam ao rei, meu senhor, teu servo, fará tudo o que exigiste na minha
na primeira vez, mas não posso atender essa exigência. Eles levaram a resposta bem Haddad, ok? Então, ele fica ali, tipo, perdido, ok? E Ben Haddad mandou esta outra mensagem a Acabe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos seus homens. Ameaça, né? Ele ameaçou. Então, assim, tipo, vou destruir. Ah, é? Você não vai me dar nada? Por quê? Porque ele queria tudo, ok, igreja? Quantas... Olha, decanta Yassô, decanta lá Yassai, né? E aí ele fala, não, eu quero tudo, tudo, tudo. E aí diz assim, o rei de Israel respondeu, diga-lhe que está vestindo a sua armadura, não deve se gabar com aquele que está tirando. Ben-Hadad recebeu essa mensagem quando ele e os reis estavam bebendo em suas tendas e ordenou aos seus homens, prepare-se para atacar a cidade, e eles lhe obedeceram. Aí foram, né? Então, tipo assim, não se gaba com o ovo antes da galinha, né? Tipo um ditado popular, né? Então, ele respondeu por quê? Aleluia, glória a Deus, né? Ele já estava dando, ele já estava se rendendo, mas ele falou, não, você vai entrar na minha casa e vai vasculhar tudo? Decantaraíaçô, decantaraíaçai, né? Muitas vezes, igreja, o inimigo, ele quer entrar na nossa casa e fazer arruaça. E assim foi com, né? Com Acabe. Mas Acabe, ele não estava com uma vida com Deus. Ele tinha vida com quem? Ele ficava flertando com Deus, né? E tinha uma vida com Baal, tá? E a sua mulher era totalmente idólatra. Então, a gente vê que isso aqui, né? De toda a submissão, né, de Acabe, ele não teve submissão a Deus, tá? Ele tem submissão ao homem, mas não tem a Deus. Nós temos que ser submisso a Deus, não a homem. Vamos prosseguir. A derrota de Ben-Hadad. Nessa ocasião, um profeta foi a Acabe, rei de Israel, e anunciou: assim diz o Senhor, vê este exército enorme, hoje eu entregarei nas suas mãos, então você saberá que eu sou o Senhor. Deus, mais uma vez, dando chance para decantar lá, decanta lá, sair para Acabe, ok? Mostrando que ele estava no controle. O profeta não tem nome, tá? É um profeta sem nome. Vai aparecer vários profetas no decorrer. Alguns têm nome. Elias, a gente sabe que tem nome, né? Uns têm, outros não. E esse não tem nome. E esse profeta, ele não tem nome, mas ele é enviado de Deus. E aí continua. Mas quem fala isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu, assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes da província o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu, você. Você. Então Acabe convocou os jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens, em seguida reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo, né? Então, Deus ainda mais uma vez agiu de misericórdia, decanta lá Yassô, né? Misericórdia de Deus, né? A misericórdia de Deus. Porque na realidade Acabe não estava nem aí para Deus, tá? Acabe não era um rei teocrático, nunca foi e não era. Não ia ser, tá? Ele era soberbo, ele era arrogante, ele era altivista, ele era ganancioso, invejoso, mentiroso, ele era narcisista, ele era tudo que não presta, menos teocrático e servo do Senhor. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e 32 reis aliados dele estavam se embriagando, né? Então, eles tinham essa mania de se embriagar, o pessoal da Síria, né? Então, ele estava o quê? Se embriagando. A gente viu que ele se embriagava também. No capítulo anterior, ele também estava bebendo, ok? Quando ele mandou ali, né? Ele também estava ali, decanta lá sai, se embriagando, ok? Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Então, ele queria, né? Quando acaba, fala assim, ele está querendo a nossa desgraça, ele queria mesmo, ele queria destruir, ok? A destruição total de Israel. Lá Yassô, decanta lá sai, né? Então, e isso para Acabe, querendo ou não, era uma afronta, porque era a maneira dele se sentir na autoridade, decanta lá Yassô, né? Ele ali se sentindo rei, né? Porque gente narcisista, gente assim, eles querem poder. O que interessa é o poder para eles. Vamos lá. Os jovens soldados das províncias saíram primeiro. Nisso, uma patrulha de Ben-Hadad informou. Saíram alguns homens de Samaria. E ele disse, quer tenha sido para a paz, quer para a guerra, trago-nos vivos. Os jovens soldados dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade com o exército na retaguarda. E cada um matou seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram e, perseguidos pelos israelitas, esses arameus aqui é o mesmo que
que estava unido, o povo ali da Síria, tá? Da Síria, Ben-Hadad da Síria, ok? E aí diz assim, aí no 20, e cada um matou seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram e, perseguido pelos israelitas, mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns de seus cavaleiros. O rei de Israel avançou e matou os cavalos e destruiu os carros de guerra e infligiu pesadas baixas aos arameus, né? Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Por quê? Porque ele fugiu, né? Então, você sabe que nessa próxima primavera, no próximo ataque, né? É, onde, se eu não me engano, tem a morte de Acabe mais pra frente. Já tá acabando já, se não me engano, é no 22, tá bom? 3 anos é no 22. Aí, porque acontece? A gente lembra que ele foge, ele não fugiu? Ó, mas Ben-Hadad da Síria escapou a cavalo, né? Com alguns dos seus cavaleiros. O rei foge, ok? E quando ele foge, depois ele vai atacar. Aí, ó, começa a marcar e começa. Aí, vamos lá. Depois disso, o profeta foi ao rei, né? Era o profeta sem nome, ok? Sempre aparecia um profeta da parte de Deus, aleluia, glória a Deus, né? O profeta. Deus sempre viu um profeta, decanta lá e sol. Enquanto, aí diz assim, depois disso o profeta foi ao rei de Israel e disse, fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Enquanto isso, os conselheiros da Síria lhe diziam, os deuses deles são deuses das montanhas e por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se combatemos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-lo por outros comandantes. Também deve organizar um exército comum com o que perdeste, cavalos por cavalo e carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. Então, é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez como foi aconselhado. Ok? Aí, ó, os conselheiros de quem? De Ben-Hadad, tá? Diziam. Porque era um povo místico, igreja, tá? Os deuses. Mas o povo de Israel também estava servindo a Baal, era deuses também, né? Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até a Feg para lutar contra Israel, né? E aí, igreja, a gente vê, aleluia, a profecia se cumprindo, ok? Por quê? Porque havia uma profecia da parte de Deus. Porque Deus sabia, né? Para lutar contra Israel. Igreja, era difícil, porque Acabe, ele via as presas do Senhor, mas ele continuava com o coração duro. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto, como dois pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus cobriam todo o campo. Então, o exército era grande, tá? Enquanto os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse, assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos e você saberá que eu sou Deus, né? A glória de Deus, Deus não divide a glória dele. Igreja, a glória sempre é de Deus, né? Infeliz daquele, né, que Deus, pela misericórdia, usa. Ó, Deus faz uma coisa, decantará e a pessoa acha que é ele, né? Que ele é o jumentinho. Ele se acha, ele é só o jumento, igreja. Decanta lá e só, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Não deixar que a soberba, que o ego, eu peço muito a Deus para não deixar isso entrar no meu coração, né? Que eu acho isso muito, muito cruel. Decanta lá e sou. Diz assim no 29. Durante 7 dias estiveram acampados em frente a um. Em frente. Ai, deixa eu marcar aqui, pra mim não esquecer.
Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro, e no sétimo entraram em combate. Num só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados da infantaria arameu. O restante deles escapou para a cidade de Jafé, que é onde o muro caiu sobre ele. Onde o que, ó? O restante deles escapou para a cidade de Jafé, onde o muro caiu sobre 27.000 homens. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu, ora numa casa, ora noutra. Então a profecia se cumpre, ok? Né? E aí diz assim: seus oficiais lhe disseram: soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Nós vamos até o rei de Israel vestido nos panos de saco e com corda no pescoço. Talvez ele poupe a tua vida, né? Então, igreja, é uma situação, né? Onde Deus falou que ia dar, Deus deu. Deus usou de situações. Deus vai entrar de situações na minha e na tua vida para te abençoar, amém? Tem gente que tá achando que tá vencendo, que tá fazendo, que tá ganhando, que tá podendo. Mas maior é quem está comigo e quem está com você, né? Ele pode até achar que tá vencendo e decanta lá e sai. Mas eu vou dizer algo. Acabe não tinha vida com Deus. Mas se você tem vida com Deus, decanta lá e assou, decanta lá. Deus vai fazer algo na minha e na tua vida. Você crê? Deus está movendo o sobrenatural, decanta lá e assou, né? A lei, canaiaçou, decalimbre das muralhas aqui de Jericó que caíram por inteira, né? Então, assim, eles ficaram parados aqui, ó, no sétimo dia, ó, e no sétimo, lembra das muralhas de Jericó? Então, as muralhas de Jericó, né? Ela caiu no sétimo dia. Lembrei de Jericó aqui, nessa situação, ok? Decantaraiaçou, decantaraiaçai, né? E aí, diz assim: seus oficiais lhe disseram: sabemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Os reis são misericordiosos. Vamos até o rei de Israel vestido com panos de saco e com corda no pescoço. Talvez ele poupe a tua vida. Vestidos de pano de saco e tendo cordas envolvidas no pescoço, foram ao rei de Israel e disseram: teu servo Ben-Hadad diz: rogo-te que me deixes viver. O rei respondeu: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal. De imediato, aproveitaram o que ele tinha dito. Isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad, disseram. Traga-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro. Só para tu ver. Sempre fazendo alianças erradas, né? Alianças erradas. Não pode, igreja. Deus, ele não quer que a gente faça aliança com o homem, a gente tem que dar glória para Deus sempre. Mas por que insistir, ter canta lá e só em fazer isso, né? Aleluia. Então ele diz assim: devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad, tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez com meu pai em Samaria. Acabe disse: mediante um tratado libertarei você. Então fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. Então assim, ele fez uma aliança, ok? E não era para fazer. Igreja, a gente tem que entender que Deus só tem aliança com quem tem com ele, igreja. Tem pessoas fingidas, de canta lá e açaí, que chega, tá? Para querer fazer alianças conosco na hora da dificuldade. Ai, mansinha, isso. Mas depois senta ali o pau na falsidade, né? Exemplo de Acabe é que a cegueira espiritual era terrível. De canta lá e açou. Aleluia, né? Então, ele queria o quê? Vantagens políticas, comércio, ele queria tudo, alianças políticas. Então, não deu, né? Não deu, não deu. Deus não tá nessas coisas. Vamos lá. No 35. O que acontece com Acabe depois dessa tragédia? Um profeta condena Acabe. Por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: fira-me, mas o homem se recusou a feri-lo. Por ordem do Senhor, um dos discípulos do profeta disse ao seu comandante: fira-me, mas o homem se recusou a fazer. Então o profeta disse: como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão ferirá. E logo que o homem partiu, um leão atacou e o feriu. Lembra, a gente viu essa história também, se não me engano, acho que é em Juízes, né? Não. Profeta velho? Não. É recente. Não sei onde é que tá o profeta velho mesmo. É nesse capítulo mesmo. Acho que é no 13:23. É, profeta velho.
tô confundindo com levita. Mas é o profeta velho também, que foi lá e enganou o homem. E aí, o profeta encontrou outro homem e lhe disse, filha-me, por favor, e este atingiu e feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com sua testeira, né? Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele, em pleno combate teu servo entrou e alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse, vigie este homem, se ele escapar, será a sua vida pela dele, ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Aí ele diz assim, enquanto o teu servo estava ocupado com outra coisa, o homem desapareceu. Esta é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo pronunciou. Vamos de novo? 40? Enquanto o teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu, né? Igreja, é tipo o quê? É o que vai acontecer com ele, tá? Vamos lá, com Acabe. Então o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos e o rei reconheceu como um dos profetas. Por quê? Porque eles eram reconhecidos como homens de Deus. Decanta lá e assou, decanta lá e assai, né? E aí, igreja, né, quando ele o reconhece, né? Então, quando ele removeu a testeira dos olhos, ele reconheceu. E ele disse ao rei, assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que deveria morrer. Quer dizer, Deus decidiu que ele deveria morrer. E se ele liberta? Vamos lá. Por isso, é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria, né? Então, Deus, né, deu a sentença, ok? E a gente sabe que isso vai acontecer com Acabe no capítulo 21, na sua morte, ok? Então, igreja, e canta lá e sou, de canta lá e sai, né? É o que acontece, né? Aleluia, glória a Deus. A morte de Acabe, de cantará e sou, de cantará e sai, né? Então, a gente vê que Acabe, ele vai passar por isso, né? Ele vai se fingir, ele vai tentar se esconder, de cantar lá e sou, mas vai acontecer algo com ele, tá? Ver 22, do versículo a morte de Acabe. Então, igreja, agora você entende o porquê que Acabe, uma flecha vai pegar ele, ele vai pedir pro seu escudeiro matar, e tudo isso, né, é uma sentença que lhe é dado devido ao que ele fez, né, ele libertou o rei de Samaria, ok? E não era para ele ter libertado. Igreja, Deus, ele tem, decanta lá e assou, decanta lá e assai, né? Deus, ele tem compromisso com quem tem com ele. Olha, Deus, Acabe não tinha compromisso com Deus, tá? E Deus foi misericordioso com Acabe, entendeu? Mas ele o quê? Ele faz alianças erradas, tá? Ele fez aliança com o rei de Israel, tá? Ele fez aliança, não era para ter feito, ok? Então, isso lhe custou a morte, tá? Em nome de Jesus, não faça aliança errada. Não faça aliança errada. Só faça aquilo que Deus mandar, né? As pessoas muitas vezes aproveitam, né? Acabe, ele era bondoso para umas coisas, mas para as coisas do Senhor, ele era desobediente, tá? O que adianta ser rei misericordioso para umas coisas e não obedecer a palavra do Senhor, tá? Então, Deus, ele quer que a gente venha ter sabedoria, ok? Deus abençoe vocês, é que eu tô anotando. Deus abençoe vocês, tenham um final de semana abençoado aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem na paz, aqui em São Paulo tá um solzão, hoje de manhã, 7 horas da manhã, o sol tá bradando.